Se você tem uma marmitaria, com certeza você já travou na hora de fazer cardápio, certo? Mas fica comigo até o final desse vídeo porque a gente vai falar como conseguir um cardápio realmente atrativo. Eu sou a Karen Oliveira e aqui eu ensino mulheres a faturar R$ 10.000 todo mês com marmitas saudáveis. Esse é o programa Lucre com Marmitas e agora estamos oficialmente em aquecimento para a Semana Marmitaria 10K que já está chegando, começa no dia 1º de abril. Você vai ter acesso a uma série de 3 episódios onde eu vou revelar o porquê você anda trabalhando demais e não está vendo o resultado e o que você precisa fazer para mudar isso. Então, se você ainda não se inscreveu, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Você se inscreva e corre para olhar o seu e-mail. É muito importante porque nessa semana a gente vai ter uma comunidade no Facebook exclusiva para quem se inscreve na Semana Marmitaria 10K. Mas vamos falar sobre cardápio. Muita gente tem medo, muita gente não sabe o que fazer, como melhorar, mas afinal de contas, o cardápio ele é o item mais importante da sua marmitaria e eu falo isso com toda certeza. Por quê? Porque é através do cardápio que você consegue encantar os seus clientes, é através do cardápio que você consegue ter mais lucro, é através do cardápio que você consegue aumentar as suas vendas, que é o tema do vídeo de hoje. O cardápio, ele é a primeira impressão que o cliente vai ter da sua marmitaria. Então, quando um potencial cliente chega para você, ele pede o quê? O cardápio, não é? Oi, posso ver o cardápio? Oi, pode me mandar o cardápio? É sempre assim que esse cliente chega até você. Então, esse cardápio, ele vai encantar esse cliente já no primeiro momento, se você souber o que está fazendo. Então, assim, muita gente acredita que para ter um cardápio bom é simplesmente garantir o sabor da comida, é garantir ter uma comida gostosa, mas não é isso. Muito além de bom, o seu cardápio precisa ser estratégico. Certas estratégias e técnicas vão fazer com que você se destaque no mercado e atraia esses clientes fiéis, clientes que compram de você. Então, resumindo, o cardápio ele não é somente aquela lista de pratos que você disponibiliza para o seu cliente, mas ele também é o principal instrumento de marketing da sua empresa. E é por isso que você precisa saber como deixar esse cardápio cada vez mais atrativo para aumentar as suas vendas. E aí, entendido isso, você consegue ir percebendo a importância de saber deixar esse cardápio cada vez mais atrativo. Por quê? Porque se você não faz isso, você vai ficando para trás e a concorrência vai ficando na frente. É de extrema importância que você entenda os motivos pelo qual você precisa deixar o seu cardápio atrativo e comece a aplicar isso na sua marmitaria para ontem. Inclusive, na minha empresa, eu passei por isso. Eu só comecei a vender realmente bem, eu só encontrei a minha identidade de marca, eu só consegui fidelizar clientes e ter uma empresa estável quando eu consegui identificar o meu público e identificar o que atraía esse público. E a partir daí, eu comecei a caprichar no cardápio, deixar o cardápio cada vez melhor, mais atrativo, mais diferenciado. E isso fez com que eu crescesse as minhas vendas e atraísse clientes fiéis. E eu fiz algumas coisas para conseguir isso e vou compartilhar com você agora. Então, já pega seu papel, sua caneta e começa a anotar, que você sabe que tudo que eu falo aqui é para anotar e colocar em prática. Produto bom não se vende sozinho. Você precisa gerar desejo desse público. Então, o jeito como você descreve as opções do seu cardápio dizem muito de como o seu público vai se sentir ali ao ler. Se isso vai gerar desejo nele ou não. Por exemplo, vamos falar sobre essa opção aqui. Se eu fosse descrever essa opção para você, arroz integral, feijão carioca, cenoura, carne. Fica até confuso de entender, né? Não dá vontade de comer, parece que eu tô comendo arroz puro. Mas, se eu começo descrevendo essa opção assim, carne de panela desfiada com legumes, acompanhada de arroz integral com cenoura e feijão carioca. Percebe como uma mudança simples, um ajuste, faz aquele prato se destacar mais? Colocar todas essas opções em um layout atraente, aquele layout que vai deixar as informações organizadas. Você vai utilizar fontes legíveis, não vai ter excesso de informação. E claro, muito importante, não esquecer das informações principais, seu telefone, seu Instagram e o preço das marmitas. Vou deixar aqui um exemplo para vocês de um dos cardápios que eu utilizo na minha marmitaria. Se você consegue fazer um layout realmente limpo e organizado, você vai conseguir um espacinho ali para colocar fotos apetitosas. Essas fotos podem ajudar para que o cliente olhe para a foto e sinta desejo em comer aquela opção.
Porém, ponto importantíssimo aqui, essas fotos precisam ser autorais, pelo amor de Deus, não vai pegar foto do Google ou foto de outra marmitaria e colocar ali no seu cardápio, porque isso é propaganda enganosa. Então, utilize fotos próprias. Categorização de cardápio. Karen, o que é isso? Eu nunca ouvi falar. Calma, você vai entender. Muitas aqui trabalham com opções low carb, opções saudáveis, opções tradicionais, caldos, sucos, lanches, enfim. São inúmeros os produtos que você pode colocar na sua marmitaria para oferecer para o seu cliente. Porém, essas informações precisam estar organizadas e categorizadas para esse cliente não se sentir confuso na hora de escolher. Então, separe por grupo. Então, você vai utilizar um cabeçalho, né? Você vai escrever ali opções low carb. E aí você vai descrever essas opções low carb. Depois, caldos, vai descrever os caldos. Sucos, vai descrever os sucos, para que esse cardápio fique organizado e categorizado. O cliente ele já vai direto naquilo que ele precisa. Bom, eu fiz com vocês um resumo de como deve ser o layout desse cardápio, porque ele é sim extremamente importante. Mas agora vamos falar de como deixar o seu cardápio atrativo utilizando dos grupos alimentares, dos alimentos para te ajudar nisso. A maneira como você monta a sua marmita vai deixar o seu cardápio cada vez mais atrativo. Por quê? Porque você vai utilizar desse cardápio, dessas fotos, para fazer a divulgação nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, ou até mesmo para colocar aquela foto lá no seu cardápio. Então é preciso que você capriche na escolha desses alimentos, na combinação de cores desses alimentos. Muita gente erra nisso e acha que é simplesmente escolher um carboidrato, escolher uma proteína, escolher um legume e montar a marmita. Mas não, vai muito além. Vai muito além quando você decide caprichar para deixar o seu cardápio mais atrativo. E eu vou te dar aqui alguns exemplos práticos para você entender bem o que eu estou falando. Tá vendo esse prato aqui? Ele é um baião de 2, vegetariano. Se eu fosse montar simplesmente o baião de 2, ele ia ficar estranho. Por quê? Porque o baião de 2 é um mexidão. Se eu fosse colocar somente esse mexidão na marmita, você concorda comigo que ele não ficaria nada atrativo? Então, eu precisei fazer uma finalização que chamasse a atenção desse cliente, que despertasse essa vontade do cliente de comer o meu produto. E aí, com muita facilidade, você faz uma finalização, como por exemplo, um queijinho coalho, uma banana da terra, grelhados e uma pimenta biquinho para dar aquele toque final. Já fica bem mais apetitoso, concorda? E você não precisa inventar muita coisa, não. Vou te dar mais um exemplo. Olha essa carne de panela aqui. Aqui na Verde Cunha, os meus clientes, eles adoram pratos mais simples, eles querem comer o básico, o arroz e feijão nosso de cada dia. Mas é o meu dever entregar para eles um prato apetitoso, um prato atrativo. E eu posso fazer isso mesmo com opções mais simples. Então, olha só, essa carne de panela, por exemplo. Eu coloquei a cenoura no meio do arroz para trazer mais cor para esse prato. Realizei o feijão com chimichurri para trazer mais um verde ali para esse prato. E na hora de tirar foto, eu faço questão de deixar bem visível a suculência desse prato, por exemplo, ali no caldo do feijão, no próprio caldo da carne. E você também pode fazer isso com outros pratos, como por exemplo, adicionando alimentos que vão trazer, além de variedade de nutrientes para esse prato, também cor, sabor, para deixar mais atrativo. Como é o exemplo desse prato aqui. É um espaguete à bolonhesa. O espaguete à bolonhesa é um prato super conhecido, todos os clientes adoram, é um espaguete integral. Porém, somente ele não é tão atrativo. Então, eu finalizei esse prato com o queijo e com as ervilhas. As ervilhas são leguminosas, então elas são um grupo alimentar que precisam estar inseridas dentro da alimentação do cliente. E eu escolhi elas justamente pela cor. Eu poderia ter escolhido uma lentilha, eu poderia ter escolhido um feijão, mas eu escolhi a ervilha. Por quê? Porque ela vai agregar para esse prato, trazendo além de nutrientes também muita cor, o prato vai ficar mais bonito, mais atrativo. E a última dica que eu quero dar para você aqui, ter um cardápio sempre mais atrativo, é utilizar do diferencial único e exclusivo. Produtos que os seus concorrentes não vendem, como por exemplo, esse salmão assado com crostinha de castanhas que vai acompanhado de purê de mandioquinha salsa e salada de grão de bico com brócolis. É um prato que contém todos os principais grupos alimentares que o cliente precisa e muito diferenciado. Mesmo que mais caro, esse cliente faz questão de pagar,
Por quê? Porque é atrativo, é diferente, é único, é exclusivo. E isso não é somente para marmitas, não. Você pode levar para o seu cardápio produtos diferentes que o seu concorrente não está vendendo. Por quê? Porque isso vai fazer com que você consiga atrair a atenção desse cliente. Por exemplo, esse iogurte natural aqui. Os meus concorrentes não vendem esse iogurte natural, ou seja, os clientes percebem que eu tenho um produto diferente, isso chama a atenção deles, eles começam a ler o meu cardápio. E às vezes, por conta desse produto, ele faz a compra de um kit de marmitas. E aí eu consegui o meu objetivo principal, que é ter um cardápio atrativo para aumentar as minhas vendas. Porque além de conseguir atrair novos clientes, eu ainda consigo vender mais para o mesmo cliente, aumentando o meu ticket médio. E aí, achou difícil? Fácil? Me conta aqui nos comentários se você conseguiu entender o que precisa ser feito para deixar o seu cardápio atrativo, para conseguir realmente aumentar as suas vendas, atrair mais clientes, aumentar o seu ticket médio. Eu falei aqui com você várias coisas que precisam ser feitas. E eu quero ver você começando essas mudanças para já. Se você assistiu esse vídeo até aqui, faz um cardápio e me manda lá no Instagram, @marmitaquevende. Eu vou mandar um áudio para você contando a minha opinião. E se você quer mais conteúdo sobre como ter uma marmitaria que fatura R$10.000 todos os meses, como conseguir organizar os seus processos, como conseguir crescer a sua marmitaria, eu vou te convidar mais uma vez para a Semana Marmitaria 10K. Vai começar dia 1º de abril. É uma série com 3 episódios e outras atividades, onde eu vou revelar para você por que você trabalha tanto e não vê resultado e o que você precisa fazer para mudar isso de uma vez por todas e entrar no caminho correto. O caminho para faturar R$10.000 todos os meses com marmitas saudáveis. O link para se inscrever está aqui na descrição desse vídeo. Não esquece de se inscrever nesse canal, porque toda semana tem vídeo novo. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!